Olá! Nossa questão hoje é: item primeiro, o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito? Item segundo, o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito? Item terceiro, a soma de dois múltiplos de um número é também múltipla desse número? Então, com relação a essas afirmações, pode-se dizer que as três são falsas, as três são corretas, apenas 1 e 2 são corretas, apenas 2 e 3 são corretas, ou nenhuma das respostas anteriores. Bem, o item primeiro fala o conjunto dos múltiplos de um número é um número infinito. Bem, o examinador não citou se esse número é par, ímpar, negativo, positivo ou até mesmo zero, perfeito? Então, por exemplo, se eu tiver um número aqui, um número qualquer, por exemplo, examinando aqui esse item 1, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de um número com infinito. Pô, o número 3, né? Quais são os múltiplos de 3? Múltiplos de 3, né? Perfeito? Alguns deles poderiam ser, por exemplo, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12 e assim por diante, não é? Por exemplo, agora, esse conjunto aqui, se você for observar, ele é um conjunto infinito. Por que infinito? Ora, ele é infinito porque eu posso multiplicar o 3 por qualquer número que vai até o infinito e não para, evidentemente. Mas se eu colocasse aqui o número 0, né? Se eu multiplicar, né? 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 dá 0. Então só teria os múltiplos de 0, só seria o próprio 0. Então ele não é infinito, ele é finito. Mas o enunciado diz o seguinte: o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito. Então é falso, porque se ele dissesse o conjunto dos múltiplos de um número não nulo é um conjunto infinito, está certo. Mas nesse caso, podendo incluir o zero, não é. Então é o seguinte, aí o item B diz que as três são corretas, já não pode ser, né? Esse item é errado. Por exemplo, apenas 1 e 2 são corretas. 1 é errado, então esse C também já não pode. Vamos examinar agora o item segundo aqui da questão, que seria exatamente esse daqui. O conjunto divisor de um número é um conjunto finito. Por exemplo, o número 6. Né? Quais são os divisores de 6? Né? Seria fácil você dizer, por exemplo, o número 1 divide 6? Divide, né? Certo? O número 2 divide 6? Divide. O número 3, 4 divide 6? Não. 3 divide. 5 divide 6? Não. 6 divide 6? Divide. Então nós teríamos somente 4 números divisores de 6 aqui, né? Nós não estamos considerando aqui os números negativos, que dariam o contrário, né? Mas veja bem, o número 0. O número 0. Se eu tiver o número 0, quais são os divisores de 0? 0 por 1 dá 0, 0 por 2 dá 0, 0 por 3 dá 0, 0 por 4 dá 0. Então, como divisor de 0, ele é um conjunto que a gente pode dizer infinito, porque ele vai até o infinito. Então, esse daqui é infinito. Infinito. E esse aqui diz sim, dos divisores de 6 ou dos números não nulos, ele é finito. Mas o que é que diz o enunciado? O enunciado diz o seguinte: o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito? Não, porque o zero é infinito, então a gente diz que é falso. Vamos examinar aqui os quesitos. As três são falsas? Pode ser, né? Apenas 2 e 3 são corretas? Bem, a 2 a gente já notou que é errado, então esse aqui não pode. Perfeito? E o item terceiro, ele fala: a soma de dois múltiplos de um número é também múltiplo desse número. Vamos dar aqui um exemplo, né? Por exemplo, os múltiplos de 3, né? Vamos supor, eu posso dizer que o 12 é um múltiplo de 3 e o 18 é um múltiplo de 3, né? Se eu somar 18 mais 12, 2 mais 8 dá 10, sobra 1 mais 1, 2, mais 1, 30. E 30 divide 3. Então ele diz que a soma de dois múltiplos de um número é também múltiplo desse número, porque 30 é um múltiplo de 3, né? 30 por 3 daria 10. Ou 30 vezes 10 dá... Não, 3 vezes 10 dá 30, certo? E a gente pode fazer isso com outros exemplos, certo? Aí vocês ficam para fazer esse exemplo aí em casa. Então a soma de dois múltiplos de um número também é também múltiplo desse número. Então isso aqui é verdadeiro. Então, é o seguinte, as três são falsas? Não, porque a última é verdadeira. Então restou nenhuma das respostas anteriores, certo? Eu gostaria que vocês continuassem a gostar de nossa aula aí, né? E também se inscrevessem em nosso canal. Até a próxima!